Olá, muito boa tarde. Hoje vamos continuar com o estudo do Livro dos Médios, livro de Allan Kardec. Hoje vamos estudar o episódio 13, segunda parte das manifestações espíritas, o capítulo 2 das manifestações físicas mesas girantes, items 60 a 64. E então, antes de iniciarmos o estudo, quero pedir ao nosso Mestre Jesus aumentou deste trabalho e aos guias espirituais por permitirem que nós tenhamos paz, discernimento neste estudo. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Então, meus amigos, vamos iniciar o estudo. Livro dos Médios, ou Guia dos Médios e dos Evocadores. Era o que se chamava antes. Depois deixou-se chamar, ou melhor, chamar-se ao Livro dos Médios, porque a evocação de espíritos era só mais para ensinamento. E deixou de ser frequente, pelo qual atualmente se chama só o Livro dos Médios. Estamos na segunda parte das manifestações espíritas, capítulo 2 capítulo 2 das mesas girantes, item 60. Dá-se o nome manifestações espíritas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como os ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independentemente da vontade de quem quer que seja, as outras podem ser provocadas. Primeiramente, só falaremos destas últimas. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Esse efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa o móvel com que, pela sua comodidade, mais se tem procedido a tais experiências, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar esta espécie de fenómenos. Quando dizemos que esse efeito foi um dos primeiros que se observaram, queremos dizer que nos últimos tempos, pois não há dúvida de que todos os géneros de manifestações eram conduzidas desde os tempos mais longínquos, visto que são efeitos naturais necessariamente, se produziam em todas as épocas. Tertuliano trata esses termos explícitos das mesas girantes e falantes. Durante algum tempo, esse fenómeno entreteve a curiosidade dos salões. Depois aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras diversões ou distrações, porquanto apenas o consideravam como simples distração. Duas causas contribuíam para que se pusesse de parte as mesas girantes. Pelo que toca à gente frívola, a causa foi uma moda que não lhes permite conservar por 2 invernos seguidos o mesmo divertimento, mas que, no entanto, consentiu que em 3 ou 4 predominasse o de que tratamos, coisa que a tal gente deve ter parecido prodigiosa. Quanto às pessoas criteriosas e observadoras, o que as fez prezar as mesas girantes foi que, tendo visto nascer algumas delas, algum de sério, destinado a prevalecer, procuraram ocupar-se com as consequências que o fenómeno dava lugar, bem mais importante em seus resultados. Deixaram o alfabeto pela ciência. Tal o segredo desse aparente abandono com que tanta bulha fazem
os motejadores. Como quer que seja, as mesas girantes representaram sempre o ponto de partida da doutrina espírita. E por essa razão, algumas explicações lhe devemos, tanto mais que, mostrando os fenómenos na sua maior simplicidade, o estudo das causas que os produzem ficará facilitado. E uma vez firmada, a teoria nos fornecerá a chave para a decifração dos efeitos mais complexos. E então, vou parar aqui. Oi, aqui um pequeno contratempo. E melhor, eu vou continuar e depois faço o resumo no final. Acho que torna-se melhor. São só 4 itens. Item 61. Para que o fenómeno se produza, faz-se mister a intervenção de uma ou mais pessoas dotadas de especial aptidão, que se designam pelo nome de médios. O número de cooperadores em nada influi, a não ser que entre eles se encontrem alguns médios ignorados. Quanto aos que não têm mediunidade, a presença desses nenhum resultado produz. Pode mesmo ser mais prejudicial do que útil na disposição do espírito que se achem. Sob este aspecto, os médios gozam de maior ou menor poder, produzindo, por conseguinte, efeitos mais ou menos pronunciados. Muitas vezes, um poderoso médio produzirá sozinho mais que 20 outros juntos. Basta-lhe pôr as mãos na mesa para que no mesmo instante ela se mova, erga, revire, dê saltos ou gire com violência. Vamos continuar. Item 62. Nenhum indício há pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Só a experiência pode revelá-la. Quando numa reunião se quer experimentar, devem todos, muito simplesmente, sentar-se ao redor da mesa e colocar-lhe a mão por cima, espalmadas, as mãos sem pressão, sem esforço muscular. A princípio, como se ignorassem as causas do fenómeno, recomendavam muitas precauções que depois se verificou ao serem absolutamente inúteis. Tal, por exemplo, a alternação dos sexos. Tal também o contacto entre os dedos mínimos das diferentes pessoas, de forma a formar uma cadeia ininterrupta. Esta última precaução parecia necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. Depois, a experiência lhe demonstrou inutilidade. A única prescrição de rigor obrigatório é o reconhecimento. Poder, absoluto silêncio. E, sobretudo, a paciência caso o efeito se faça esperar. Pode acontecer que ele se produza em alguns minutos. Pode tardar meia hora, uma hora. Isso depende da força mediúnica dos co-participantes. Item 63. Acrescentemos que a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença de metais, da seda, nas roupas dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade, ou a luz, etc., etc., são indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Apenas o volume da mesa deve ser levado em conta. Não tão somente no caso que a força mediúnica seja insuficiente para vencer a resistência. Caso contrário, uma pessoa só, até uma criança, pode fazer que uma mesa de 100 kg se levante, ao passo que em condições menos favoráveis 12 pessoas não conseguirão que uma mesinha se mova. Estando as coisas neste pé,
Quando o efeito começa a produzir-se, geralmente se ouve um pequeno estalido na mesa. Sente-se como que um frémito, que é o prelúdio do movimento. Tem-se a impressão de que ela se esforça por despregar-se do chão. Depois, o movimento de rotação se acentua e acelera ao ponto de adquirir tal rapidez que os assistentes se veem nas maiores dificuldades para acompanhá-lo. Uma vez acentuado o movimento, podem eles afastar-se da mesa, que esta continua a mover-se em todos os sentidos sem contacto. De outras vezes, ela se agita e ergue-se, ora num pé, ora noutro, e em seguida retoma suavemente a sua posição natural. De outras, entra a oscilar, limitando o duplo balanço de um navio. De outras, afinal, mas para isto necessário se faz considerar força mediúnica. Se destaca completamente do Sol e se mantém equilibrada no espaço, sem nenhum ponto de apoio, chegando mesmo, não raro, a elevar-se até ao forro da casa, de modo a ser possível passar-lhe por baixo. Depois desce lentamente, balançando-se como que o faria uma folha de papel, ou se não cai violentamente, se quebra. O que prova deste modo patente que os que presenciam o fenómeno não são vítimas de uma ilusão óptica. Ponto 64. Outro fenómeno que se produz com frequência de acordo com a natureza do médio é o das pancadas no próprio tecido da madeira, sem que a mesa faça qualquer movimento. Essas pancadas, às vezes muito fracas, outras vezes muito fortes, se fazem também ouvir nos outros móveis do compartimento, nas paredes e no forro. Dentro em pouco voltaremos a esta questão. Quando as pancadas estão na mesa, produzem nesta uma vibração muito apreciável, por meio dos dedos, e que se distingue perfeitamente, aplicando-se o ouvido. E então, chegamos ao fim deste episódio 13. Li aquilo que Kardec escreveu no livro dos médios e agora vou proceder a um comentário conjunto destes 4 itens. Então, vamos lá ver. Qual é a origem da febre que houve das mesas girantes? Depois que a família Fox começou a ser atormentada por manifestações espirituais na sua casa, no vilarejo que se chama Hydesville, interior do estado de Nova York, nos Estados Unidos, como é óbvio, as duas filhas mais jovens da casa, Kate e Maggie, forma morar com a irmã mais velha, Leah, que é assim que se diz, em Rochester. E que depois elas, com isto que aconteceu e posteriormente, tornaram-se conhecidas pela repercussão daquelas manifestações e porque alegaram continuar vivendo semelhantes fenómenos, as duas irmãs foram desafiadas a fazer demonstrações públicas da sua mediunidade. Diversas sessões com as meninas foram realizadas no salão de eventos da cidade Corinthians Hall, na presença de grande plateia, dentro da qual constatavam autoridades civis e religiosas, bem como estudiosos interessados em constatar as manifestações. Espíritos foram evocados e, segundo os relatos, produziram-se vários efeitos físicos. Por exemplo, fazer a mesa bater os pés para responder a diversas perguntas. Uma batida para o sim, 2 batidas para a resposta negativa.
ou mesmo imitar números e letras numa espécie de imitação do método de comunicação via telégrafo, que mais tarde a nomenclatura espírita chamaria tipologia. Então, o que eram? Quais são os principais aspectos das mesas girantes? O que eram? Eram reuniões onde participavam os participantes, não participavam, os participantes colocavam as mãos sobre a mesa, esperando que se movimentasse, levitasse, ou lhes dessem respostas a perguntas. Kardec, inicialmente cético, investigou os fenómenos para entender a causa das respostas inteligentes, desenvolvendo um estudo rigoroso que deu origem à doutrina espírita. O fenómeno foi considerado um método preparatório, instrutivo do mundo espiritual para despertar os homens para a realidade transcendente. Então a telegrafia espiritual era através de pancadas convencionais, como eu disse, uma batida sim, duas batidas não. Os espíritos comunicavam-se mensagens complexas. Kardec observou que, ao contrário dos simples movimentos mecânicos explicados por magnetismo ou efeitos ideomotores, algumas mesas mostravam inteligência, provando a intervenção espirituais, de seres espirituais, neste caso. Então este fenómeno teve popularidade e começou com os irmãos Fox, como eu disse, nos Estados Unidos em 1848. Espalhou-se pela Europa gerando fascínio e ceticismo científico. Os irmãos Fox, como normalmente são citadas as três, como eu disse, a Maggie, a Catherine, Kate, ou Kate, que era chamada, a Margaret, ou Maggie, Anne, Leah, filhas do casal Margaret e John Fox, que também teve outros filhos. Elas são conhecidas pelo episódio de Poltergeist, e que é considerado um marco no espiritualismo moderno. O movimento precedeu e preparou o advento da doutrina espírita. A percussão deste caso tornou-os famosos, inclusive internacionalmente, como eu mencionei. E desde então as três irmãs Fox passaram-se a apresentar em eventos públicos, como médios no intuito, de oferecer fenómenos espirituais, do que fomentou a moda das mesas girantes na América e na Europa, e em outros centros urbanos ao redor do mundo. Infelizmente, a carreira das irmãs Fox foi marcada por alguns escândalos, de modo que, da mesma forma que elas contribuíram para o movimento espiritualista, corroboraram para banalizá-lo. Contudo, é inegável que as três irmãs protagonizavam um papel histórico fundamental para o desenvolvimento do conhecimento humano acerca da natureza espiritual, favorecendo assim mesmo que indiretamente a codificação espírita, fazendo com que o nome delas figure-se entre os precursores do espiritismo. Então, a metodologia que estas mesas girantes, de maneira comum, as sessões típicas das mesas girantes do século XIX se davam da seguinte maneira. Os participantes circundavam a mesa. E daí a praticidade deste tipo de móvel, preferencialmente de forma arredondada, como era na moda nos salões da época, favorecendo com que a pessoa ficasse mais ou menos em frente das demais. Geralmente as pessoas davam as mãos, no intuito de formar uma corrente energética, mantendo-as um pouco acima do móvel, porém, em outras reuniões, o recomendado não era esse entrelaçamento, mas sim que o indivíduo deixar as suas mãos, ou somente as pontas dos dedos, sobre a mesa, a fim de transmitir um magnetismo pessoal para a mesa. Quando o número de participantes excedia o limite de espaço na mesa, uma nova corrente era formada atrás da primeira corrente. Em certos casos, por uma razão qualquer, surgiria-se alternância de género entre os membros que formavam a corrente.
Quando alguns círculos recomendavam a evocação específica de conhecidas entidades, outros se permitiam deixar em aberto para que o espírito viesse espontaneamente. As reuniões mais sérias, a ação era iniciada e finalizada com prece. A metodologia de comunicação mais simples contava com os espíritos respondendo às perguntas, com uma pancada para confirmar a pergunta e duas pancadas para a resposta negativa. Quando se pedia um número exato, por exemplo, a idade de falecimento do espírito, esperava-se a resposta, a concordante quantidade de batidas na mesa, para o ditado de uma palavra. Convencionava-se uma tabela com um número de certas pancadas para cada letra. O A era 1, o B 2 batidas, o C 3 e assim por diante. Este método rudimentar, moroso e limitado, mais tarde se deu lugar a outras formas mais práticas da manifestação dos espíritos. Sucede-se a escrita indireta, através de um lápis preso a uma cesta ou prancheta. Depois veio a psicografia. A psicografia direta, em que o próprio médium segura um lápis e escreve por influência espiritual. Fora destas maneiras, os comunicantes desencarnados, os comunicantes desencarnados também dispõem de géneros mediúnicos ainda mais práticos, como a psicofonia, que é chamada incorporação, que falam utilizando a própria voz do médium. Na nomenclatura, sim, a doutrina espírita ou de espíritos decorre do facto de serem se deles próprios os espíritos que trouxeram esclarecimentos a respeito das manifestações ou dos fenómenos espirituais que despertaram a atenção do mundo, particularmente em meados do século XIX, com as chamadas mesas girantes e dançantes. Aqui há uma coisa que nesta parte, quando a gente fala desta parcolito, manifestações físicas, mesas girantes, no item 60, quando eu li o efeito mais simples e um dos primeiros a serem observados foi o movimento circular da mesa. Recordo, eu li aquilo que Kardec tinha escrito no livro dos médios. Esse efeito se produz igualmente em qualquer outro objeto, mas sendo a mesa o mais empregado, por ser o mais cômodo, o nome mesas girantes prevaleceu na designação destas espécies de fenómenos. Então, amplamente difundido nos Estados Unidos e na Europa, como eu disse. Como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei. Item 5. O então conceituado professor da época, Hippolyte Léon Denisard Rivel, nasceu em Lyon em 1804. Se encarnou em Paris em 1869. Este conceituado professor da época, como nós conhecemos tão bem, ele foi conhecido nestas obras com o pseudónimo de Allan Kardec. Inicialmente negou-se a dar algum crédito aos fenómenos das mesas girantes. Nas obras póstumas, Allan Kardec, segunda parte, no capítulo a minha primeira iniciação no Espiritismo, isto foi escrito pela Federação, está no livro da Federação Espírita Brasileira de 2005, na página 265 destas obras póstumas. Só acreditarei quando o vir. E quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e que possa torná-lo sonâmbula. Até lá,
Permita que eu não veja no caso mais do que um conto da carochinha. Esta foi a sua primeira resposta sobre as mesas girantes ao amigo e magnetizador Sr. Fortier, quando em fins de 1854 lhe trouxe a notícia extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova magnetizando-a, como também que falo. Interrogada, ela responde. Em maio de 1855 aceitou o convite feito pelo Sr. Pettier para assistir às experiências realizadas na casa de Sra. Mason. Como nos relata Kardec, foi aí que pela primeira vez presenciei o fenómeno das mesas que cheiravam, saltavam e corriam, em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Ele ficou comovido de que algo mais sério ocorreria por trás daquele facto. Diante disso, o professor Rivel, Allan Kardec, concluiu sobre a existência dos espíritos ao verificar que a origem das manifestações era extraterrena, geradas por almas de pessoas que haviam vivido na Terra. Mas foi somente em 1856, após a observação cuidadosa, que Kardec inicia o Livro dos Espíritos. Uma nascente doutrina de cunho religioso, filosófico, científico. Despontava no horizonte, trazendo novas esperanças para a elevação espiritual da humanidade, numa época em que predominavam na Europa o pensamento materialista, racionalista e científico. Kardec estava ciente da grandiosidade da sua missão. Disse ele, compreendia antes de tudo a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenómenos a chave do problema tão obscuro e tão convertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurava em toda a minha vida. Frequentando reuniões inúmeras, onde, por meio da cesta, muitas vezes se obtinham comunicações que deixavam fora de qualquer dúvida a intervenção das entidades estranhas aos presentes. Allan Kardec formulou diversas perguntas, metodicamente organizadas, cujas respostas gradativamente foram sendo explicitadas pelos espíritos. As questões tratavam da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Médios diversos colaboraram como intermediários com o além. Pessoas com aptidões e percepções mais apuradas, capazes de captar e traduzir os pensamentos dos espíritos. Assim, Kardec sistematizou e codificou todo esse conhecimento, revelando em sua obra o registro de um espírito crítico e observador profundo dos homens e das coisas, uma imprudência, um equilíbrio, uma sobriedade, um espírito positivo e despreconcebido, um bom senso. Ligou os relatos dos espíritos aos médios, com pesquisas sobre a existência de dados que pudessem dar a eles essa base coerente e plausível. Deste modo foram sendo construídos os livros básicos da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, nós podemos fazer a seguinte reflexão sobre isto que eu li e sobre também os comentários que fiz. Então, o que é que podemos realçar nas mesas girantes para a explicação dos fenómenos físicos então observados? Eu respondo. As mesas girantes, além de terem dado oficialmente origem à codificação espírita, vieram trazer esclarecimentos sobre a naturalidade dos fenómenos espirituais, até então considerados maravilhosos. Foram utilizados pelos espíritos para chamar a atenção dos homens, dando luz sobre a imortalidade da alma. Anteriormente estudamos como se dá a ação do espírito sobre a matéria.
O espírito age sobre a matéria através do seu perispírito, como já falámos, e manipulando o fluido cósmico universal. Qual o papel do médium neste tipo de manifestação? Como também já falei, das manifestações espíritas, especialmente a dos efeitos físicos, o médium desempenha um papel fundamental e ativo. Ele é um fornecedor da matéria-prima energética, normalmente chamada de ectoplasma. O intermediário biológico o intermediário biológico que permite ao espírito manipular o fluido cósmico universal. O papel do médium pode ser resumido assim. O espírito pode estar desencarnado. O espírito, perdão, por estar desencarnado, não possui a densidade necessária para mover objetos físicos diretamente. Ele utiliza o fluido vital, o fluido cósmico universal, ou o ectoplasma, exalado pelo médio a partir do corpo físico e perispírito, como é óbvio, dando para criar uma ponte com a matéria. Ou seja, aqui o médio é chamado intermediário. É mais simples. O perispírito do médio combina com o perispírito do espírito e com o fluido cósmico universal que há no próprio ambiente. O médio funciona como um transdutor de energia, tornando possível a ação do pensamento e a vontade do espírito sobre o mundo físico. Então ele é um intermediário ativo. Nas materializações, o médium não é apenas um espectador passivo. O seu estado de espírito e saúde e vibrações perispiríticas influenciam diretamente a qualidade, a intensidade e o fenómeno, a duração do fenómeno também, como é óbvio. A ação conjunta. O fenómeno é fruto de uma ação conjunta. O espírito dirige para a vontade e o médio fornece o material, ou seja, o fluido cósmico universal. Meus amigos, chegamos ao fim do estudo deste episódio 13. Espero que aquilo que trouxe para comentar, aquilo que trouxe para comentar e que ouviram a comentar, tenha sido, para o vosso entendimento, aquilo que Kardec escreveu no Livro do Espírito, neste capítulo 2, no item 60 a 64, que eu achei que era importante para falar também e incluir naquilo que Kardec já tinha dito sobre as mesas girantes. Hoje chegamos ao fim do episódio 13. Para a semana voltaremos para o episódio 14. Do estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Esta obra tão importante para quem quer estudar a mediunidade. E que todos viríamos tal. Quero agradecer ao nosso Mestre Jesus. Aumentou deste trabalho aos nossos guias espirituais, pelo momento que proporcionaram para nós podermos ter tido um discernimento para explicar, mas também para quem o recepcionar. E que ele tenha servido para a melhor compreensão deste capítulo 2, Manifestações Espíritas, as mesas girantes, item 60 a 64. Obrigado, Mestre Jesus, nosso guia espiritual. Ficai conosco agora e sempre, e que assim seja. Obrigado, meus amigos, por terem estado neste estudo. Dentro de uma semana voltarei para o episódio 14.
muita paz, muito amor. Uma boa semana para todos vós.